padre da Igreja da Inglaterra, alertou a respeito dos OVNIs, um dos teóricos cristãos de OVNIs mais antigos da Grã-Bretanha. O padre Paul Eric Inglesby morreu, aos 94 anos, em Glastonbury, Somerset. O interesse de Inglesby pelos OVNIs começou no início da era moderna dos OVNIs em 1947. Ele foi um dos primeiros assinantes da revista Flying Saucer Review em 1955. No início da Segunda Guerra Mundial, ele serviu na Marinha Real e, mais tarde na guerra, como secretário adjunto de Lord Mountbatten, trabalhando em operações combinadas em Whitehall. De acordo com seu livro, O Ephesus and the Christian, de 1978. Seu fascínio ao longo da vida pelo assunto começou em 1938, quando ele passou por uma experiência espiritual devastadora, desencadeada por uma doença com risco de vida contraída durante seu serviço naval. Isso incluía uma viagem fora do corpo a Marte e visões de uma futura guerra atômica contra forças demoníacas que controlavam naves espaciais. Ele relatou o que aconteceu durante sua experiência. Não apenas testemunhei eventos futuros de uma maneira telepática mental, mas durante todo esse tempo uma batalha foi travada pela posse de minha alma. Em 1964, ele se juntou ao clero como padre da Igreja da Inglaterra, e durante esse tempo correspondeu-se com algumas das figuras-chave da ovniologia. Durante o renascimento oculto da década de 1960, ele rejeitou a ideia popular de que os discos voadores eram extraterrestres e passou a acreditar que os OVNIs e seus ocupantes eram de origem demoníaca. Embora não totalmente refletida na literatura OVNI, esta era uma visão compartilhada por vários ovniólogos britânicos, incluindo 13 presidentes da British UFO Research Association, BUFORA. Em 1980, Inglesby converteu-se à fé ortodoxa, tomando Paul como seu nome de batismo, após um encontro com o padre Serafim Rose em um mosteiro na Califórnia. O padre Rose, que identificava os OVNIs como sinais demoníacos da aproximação do fim dos tempos, e este documento provou ser altamente influente para o ponto de vista impopular, mas intransigente de Inglesby sobre o assunto. O arquivo cristão de OVNIs de Inglesby contém não apenas suas relações com ovniólogos cobrindo um período de 60 anos, mas também sua correspondência sobre o assunto com uma série de figuras famosas do estabelecimento militar, literário e religioso. Estes incluem o professor C.S. Lewis, Lord Mountbatten, Lord Dodgin, Lord Hugh Norton e Sir Victor Goddard. Durante a década de 1960, Inglesby perguntou a Mountbatten, que havia expressado publicamente sua crença em OVNIs durante a década de 1950, por seus pontos de vista considerados. Escrevendo em 1964, como chefe do Estado-Maior de Defesa, ele respondeu dizendo que não acreditava mais depois de discutir o assunto com o conselheiro científico-chefe do governo britânico, Sir Solly Zuckerman. Zuckerman disse a ele que não havia mais evidências de OVNIs do que de fantasmas ou do monstro do Lago Ness. Em 1977, Inglesby fundou a Christian UFO Research Association através de um anúncio colocado no The Chart Times. Esta era uma associação de clérigos de várias denominações, além de ovniólogos cujos objetivos eram alertar o público sobre os perigos de um interesse obsessivo em ovniologia que Inglesby acreditava ser cheio de perigos para os incautos e cheio de heresia e falsas crenças. No mesmo ano, ele escreveu ao arcebispo de Canterbury e Lord Mountbatten alertando que Sua Majestade a Rainha e o Príncipe Philip não deveriam comparecer à estreia real do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau de Steven Spielberg, já que o filme tinha uma subtrama satânica envolvendo possessão demoníaca e desembarques alienígenas na Torre do Diabo no estado do Wyoming, Estados Unidos. Sua tentativa de dissuadi-los falhou, mas o grupo teve mais para influenciar os pares do reino, que participaram do debate OVNI na Câmara dos Lordes em janeiro de 1979. Foi através da intervenção de Inglesby que Maurice Wood, bispo de Norwich, contribuiu sua visão de que a crença obsessiva em OVNIs obscureceu a verdade cristã básica. Após o debate dos Lordes, ele fundou um segundo grupo de pressão, o Christian UFO Concert, e tornou-se amigo do almirante Lord Hugh Norton, que compartilhava a experiência naval de Inglesby e sua convicção de que os OVNIs eram um perigo claro e presente para a humanidade. Durante 1996, com o fascínio público pelos OVNIs crescendo novamente, Inglesby produziu um livreto, The UFO Concert Report, em nome de Hugh Norton. Isso foi publicado em particular e distribuído para várias pessoas importantes que expressaram interesse em OVNIs. A intenção era alertá-los sobre o que os autores acreditavam serem as origens ocultas do assunto.
No prefácio, Inglesby disse que os OVNIs eram essencialmente uma questão religiosa, em vez de uma ameaça militar, e acrescentou: certamente há um grau de envolvimento psíquico em quase todos os casos. OVNIs muitas vezes, tais experiências são definitivamente contrárias à crença cristã ortodoxa. Hugh Norton morreu em 2013 e Inglesby se aposentou da ovniologia pouco depois. Passei um dia inteiro com Inglesby em sua casa em Glastonbury durante o verão de 2005 e pude, com sua permissão, examinar o arquivo de material que ele havia coletado que remontava à década de 1950. Suas últimas palavras no final de minha entrevista foram: a ovniologia é um assunto vasto e imenso, cheio de perigo religioso. Estar imerso em seu estudo, sem proteção espiritual, é fatal. Mais curiosidade, mesmo curiosidade científica, igualmente.